A fantástica vida de Padre Pio entrega a Jesus Cristo. Caríssimo, você tem de fato durante o seu dia a dia envolvido com o quê? O que você tem buscado fazer? Cada um de nós precisamos examinar naquilo que nós estamos doando o nosso tempo, ocupando nossas, digamos assim, nosso precioso tempo. Vamos ver em ricos detalhes o que Padre Pio fazia? O que Padre Pio buscava de fato realizar durante seu dia a dia? Então fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, vou mostrar na tela. E também o link está na descrição desse vídeo. E também está nas nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. Padre Pio nasceu de uma simples família rural de trabalhadores braçais, no dia 25 de maio de 1887, na cidade de Pietrelcina, sudoeste da Itália. Já com a idade de 5 anos, prometeu fidelidade a São Francisco de Assis. No dia 6 de janeiro de 1903, entrou para o convento dos Capuchinhos de Marconi, Benevento, onde no dia 22 do mesmo mês recebeu o hábito de noviço e o nome de Irmão Pio. Possuidor de saúde abalada, mas forte vontade, com a ajuda da graça, completou os estudos requeridos e foi ordenado padre em 1910. Celebrou a primeira missa em Pietrelcina, onde, exceto por algumas interrupções, permaneceu até em 1916. Em carta enviada de sua cidade natal, datada de 10 de outubro de 1915, revelou ao padre Agostino que o Senhor havia começado a favorecê-lo com certas visões pouco depois do seu noviciado. Disse que o Senhor havia lhe concedido em setembro de 1910 o dom dos estigmas invisíveis e que por alguns anos, quase uma vez por semana, experimentou a crucificação com dores e flagelação. Em fevereiro de 1916, deixou Pietrelcina e transferiu-se para Foggia, onde se uniu à comunidade dos freis de Santa Ana. Lá sofreu angústias terríveis causadas por obra do demônio. No dia 28 de julho do mesmo ano, foi pela primeira vez para San Giovanni Rotondo, onde, exceto por curtos períodos, permaneceria o resto de sua vida. O ano de 1918 foi marcado por dons divinos, quando recebeu pela primeira vez no seu corpo os sinais visíveis da crucificação de Cristo. Os anos de 1919 até 1933 foram difíceis e dolorosos para o Padre Pio. Consultas médicas, repetidas intervenções do Santo Ofício, dúvidas se ele poderia permanecer em San Giovanni Rotondo, acusações de vários tipos e etc. Estes fatos culminaram com anos de muitas privações, de 1931 a 1933. Ele não podia mais ouvir confissões, nem lhe era permitido rezar a Santa Missa em público. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós postar vídeo você seja notificado. Se entregar, deixar ser guiado, levado pelo Espírito Santo de Deus, assim foi a vida de São Padre Pio de Pietrelcina. O relato diz, aos 5 anos, ele já fez, de fato, a sua entrega. Meus irmãos,
De fato, o Padre Pio é exemplo, onde a gente pode olhar e dizer: eu quero imitá-lo, eu quero seguir os seus passos. Porque se através da sua trajetória de vida alcançou a santidade já em vida, meus irmãos, a gente não pode ficar procurando, não. Não tem que ficar buscando inventar. Não, a gente sabe o caminho certo para o céu através de São Padre Pio. Vamos invocar. Convido você a comentar abaixo: São Padre Pio, rogai por nós. Padre Pio, aos 5 anos, de fato, se consagrou, se doou inteiramente a Jesus. Hoje você percebe que criança aos 5 anos de idade já está com seus smartphones. E o culpado de tudo isso é as mães, é os pais que estão dando eles esses celulares. Meus irmãos, veja bem, cada um de nós precisamos educar nossos filhos para o bem. Eu vou dar um celular para ele me deixar sossegado. Eu vou aquele dia de televisão para ele me deixar quieto. Então você não quer ter filho? Wayne, é porque você não tem filho. A minha hora um dia vai chegar de ser pai, de cuidar. Entenda, meus irmãos, a gente muitas das vezes queremos uma coisa, mas não queremos de fato viver aquilo. Olha o carisma a Padre Pio. Você acha que quem está por trás de tudo isso, quem desenvolve, quem faz tudo isso acontecer é quem? Quem corre atrás, quem vai em busca? Sou eu. Eu não fico mandando um em outro. Não. Eu mesmo resolvo. Eu mesmo rezo. Eu mesmo de fato vou discernir exatamente. E aqui, meus irmãos, está um grande detalhe. Eu quero casar, sim. E quero ser um bom pai. Exatamente. Quero ser um bom marido. Quero ser um bom amigo para ela. Mas aqui, meus irmãos, exige dedicação, diálogo, amor e perdão. Diariamente. Todos os dias. E quando nós entendemos essa temática, pronto. O casamento será santificado. Não tem outro caminho. Eu não posso olhar para ela como uma santa. Eu não posso olhar para os seus pecados. Não. Ela tem mais qualidade. Ela vai ter mais qualidade do que defeito. E é isso. Eu não posso olhar para a criança porque ela tá pequena, tá chorando, tá sujando. Não. Ela trouxe uma alegria para mim. Eu queria ter isso na minha casa, na minha vida. Então a gente muitas das vezes queremos algo, mas não queremos ter o efeito daquilo que a gente queria ter. É da mesma forma o homem. O casal que quer ter uma casa, então tem que limpar, tem que reformar, comprar móveis. O homem que quer ter um carro, tem que colocar combustível, tem que limpar o carro, tem que fazer sempre uma revisão, alinhar o carro. Então, meus irmãos, esse é o efeito de ter o carro. Esse é o efeito de ter uma família. Esse é o efeito de ter filhos. Você já parou para pensar que a mulher quer ser bonita, ela não olha para o efeito da dor? O homem não olha para o efeito de colocar combustível no carro toda semana, de lavar esse carro toda semana, de colocar pneu? Mas você parou para pensar que aí, meus irmãos, eles fazem isso porque eles gostam, porque eles querem um carro bonito, porque a mulher quer ficar bonita, e quando fala de criança, querem se livrar daquela situação? Nós precisamos hoje, cada um de nós, entender que tudo que a gente quer, nós temos que nos entregar como Padre Pio se entregou. Valorize o que você tem. Nós precisamos de fato, meus irmãos. Mais cedo eu disse: mãe, a senhora cozinhou muito bem, parabéns. Teve uma pessoa que disse assim: você cozinhou divinamente. Eu disse: não cozinhou divinamente. Por quê? Porque divino é só Deus. A minha esposa não é divina, os meus filhos não é divino, a minha casa não é divina, o meu carro não é divino, não. Em primeiro lugar é o Senhor, e quem é divino na minha casa sempre é Deus. A minha esposa vai estar em quinto lugar. Exatamente, primeiro é o Senhor, segundo é o Senhor, terceiro é o Senhor, quarto é o Senhor. E depois a minha esposa, depois os meus filhos, depois a minha mãe. Exatamente. Nós não podemos, nós infelizmente de forma errônea, utilizamos palavras que deveríamos só utilizar para Deus, estamos utilizando para pessoas. Entende?
nós amamos a nossa família, adoramos a Deus. Só Deus é divino. Agora as pessoas são virtuosas, são educadas, são simpáticas, são pessoas lindas. É isso que elas são. Agora divina é somente Deus. Esplêndido é Deus. A gente precisamos entender que esses termos é sagrado. E cada um de nós, meus irmãos, olhando para Padre Pio, que viveu, que de fato, meus irmãos, ficou 2 anos sem celebrar sua missa, sem ouvir confissão em público, de fato ele deu esse exemplo. E aqui, meus irmãos, eu já, hoje solteiro, tenho que dar um bom exemplo. Para o dia que uma mulher apareça na minha vida, eu tenho que ser um bom homem. Exatamente. Um bom namorado, um bom noivo, um bom cônjuge, depois um bom pai. Eu preciso dar esse exemplo. E é por isso que nós precisamos estar curados para isso. Curado para amar, curado para perdoar, cuidado para dar um bom conselho, para orientar, para chamar no canto quando for necessário. Mas também estar aberto para ouvir, para ficar quieto, para calar a boca. Porque isso faz parte do relacionamento. Se a gente não entender isso, eu estava lendo 2 dias atrás sobre relacionamento. Ele disse que a maior cura, muitas das vezes, quando o outro está falando, é se calar e deixar o outro pronunciar o que ele quer dizer. Isso de fato, meus irmãos, eu entendi que é uma cura para o outro. Para mim, de inicial, não é. Mas, conforme o tempo eu vou rezando por aquilo, eu também vou ser curado. Percebe? Quando eu entendi isso, foi uma chave assim que ligou a minha vida. E teve uma pessoa que disse pra mim, olha, tem gente que não gosta de ser mandado. Aí que eu aprendi outra coisa. Nós precisamos convidar. Se ele não quer, deixa. Deixa ele ser livre da liberdade. Mas Padre Pio se entregou. Quando nós entregamos, a nossa vida não nos mais pertence. De fato, é isso que precisa fazer na vida de cada um de nós. Você casou, você não pode ter mais vida de solteiro. Você agora não é mais pagão, você tem a vida de cristão. Você agora trabalha em uma empresa, você não tem agora a vida de desempregado. Você tem que chegar no horário correto. Entende? Você agora está na faculdade, você não é simplesmente um cidadão. Agora você é um aluno de uma faculdade. Você tem que estudar. Você tem que, de fato, ir para a faculdade no horário correto. Nós temos que entender isso. E da mesma forma é o dia que a gente nos entrega a Deus. Por isso que eu convido você a clicar no botão compartilhar para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de evangelização. Contamos com a sua ajuda e a sua colaboração. Veja que Padre Pio recebeu os estigmas e ele celebrou a sua primeira missa em Pietrelcina. E aqui está um grande detalhe. Eu não sei, meus irmãos, onde você vai estar hoje, nesse exato momento, mas onde você estiver, faça o bem. Ame e perdoe. É a dica que hoje eu te aconselho e te recomendo. Amém? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, Senhor me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.